Com muita satisfação que nós vemos no dia de hoje mais uma medida importante do governo do presidente Lula na direção correta de fortalecer a indústria brasileira. Uma indústria que nem sempre recebe a atenção e nem sempre merece o prestígio, né, de setores organizados da sociedade que deveriam enxergar na indústria efetivamente o setor de ponta para reindustrializar o país e gerar empregos de qualidade. Presidente, nós atuamos em 3 camadas importantes para fazer a economia funcionar. A primeira camada, o presidente Aloysio Mercadante já salientou, é o ambiente macroeconômico. Ele tem que funcionar bem, ele tem que estar organizado, e o senhor herdou, sem brincadeira, uma tarefa difícil de botar a ordem nas contas públicas que foram desorganizadas ao longo dos últimos anos e, sobretudo, no ano eleitoral. Uma tarefa difícil, uma tarefa que vai exigir muito esforço da sociedade. Tem tido a colaboração tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário. A ministra Simone Tebet é testemunha do quanto o STF, o STJ, Senado e Câmara têm feito em proveito dessa agenda difícil, mas nós estamos logrando êxito no sentido de reorganizar as contas públicas. Quero dizer para o senhor que esse ano nós já contratamos um crescimento de pelo menos 3%. Nós não vamos crescer menos de 3% agora em 2024, e nós temos tudo para continuar crescendo num patamar superior à média nacional. Isso depois de uma década trágica, em que nós crescemos metade do que cresceu o mundo e nos distanciamos do pelotão de frente da economia global, saindo da 6ª para a 12ª posição em muito poucos anos, perdendo grau de investimento, perdendo posições nas notas de crédito. Isso tudo está sendo revertido. O senhor saiu da 12ª posição, já está em 8ª posição. As 3 agências de risco já mudaram a nota de crédito do Brasil para melhor. Isso vai continuar. E basta respeitar a legislação que nós mesmos oferecemos ao Congresso Nacional e que foi aprovado, que é o novo arcabouço fiscal, que dá segurança de que nós vamos equilibrar as contas e garantir um ambiente macroeconômico saudável. A segunda camada é uma camada muito importante e pouco considerada. São reformas que modificam a intermediação financeira no Brasil. É a melhoria do crédito, é a melhoria do seguro, é a melhoria daqueles setores transversais, né? Agora nós vamos aprovar o crédito de carbono no Senado Federal. Tem uma série de medidas que são transversais, que ajudam todos os setores a prosperar. E a terceira camada é a camada setorial. É você levar em consideração a especificidade de cada setor. E não é para dar favor para ninguém, não é isso, né? Às vezes as pessoas entendem que o Ministério da Fazenda é contra. O Ministério da Fazenda não pode ser contra qualquer tipo de gasto ou qualquer tipo de subvenção. O Ministério da Fazenda é contra o desperdício. Isso nós somos, porque nós temos que garantir a rigidez fiscal do país. E tem muito trabalho a fazer no campo do desperdício, tanto do gasto primário quanto do gasto tributário. Não é o que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos aperfeiçoando uma legislação em que nós garantimos que o investimento que está sendo feito em termos de gasto tributário rende muito em termos de desenvolvimento para o país. Então, isso é uma coisa benéfica para o país. Então, nós temos sim que fazer uma revisão de toda a legislação. Não é para cortar direitos, é para garantir direitos. Quando você revê a legislação e aperfeiçoa a legislação, seja de um programa social, seja de um programa de incentivo, você está garantindo a sustentabilidade do crescimento. E é isso que é o dever do Ministério da Fazenda, garantir que esses 3% se transformem em 3,5%, se transformem em 4%, e que não seja um voo de galinha, um voo temporário, que seja um crescimento sustentável, que esse sim vai garantir crescimento, equilíbrio fiscal e distribuição de renda. Nós temos a concepção da economia como um todo, as coisas não vão funcionar adequadamente. Mas é fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de escrutínio sobre cada medida,
que, em parceria com o setor privado, com a sociedade civil organizada, com os poderes da República, nós vamos continuar prosperando. Temos muito que comemorar esse ano. De novo, as previsões eram de que nós íamos crescer 1,5%, depois de ter crescido 2,9% ano passado, contra uma previsão de 0,8%, diziam que o Brasil ia crescer 1,5% esse ano. Nós crescemos quase 1,5% no segundo trimestre. Num trimestre, o Brasil cresceu o que o mercado projetou para o ano inteiro. Então, nós temos que entender que o Brasil tem desafios. Nós não podemos negar os desafios que estão colocados para essa agenda funcionar. Agora, negar as oportunidades que esse país tem, aí é crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar o pessimismo chegar nesse nível. E se nós formos inteligentes para tocar essa agenda, nós não vamos nos arrepender de ver esse país voltar a ser feliz com crescimento e com distribuição de renda e justiça social.